Oi meninos, boa tarde. Espero que todos estejam muito bem, né? Logo voltaremos, com certeza. E vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, né? Pra gente não perder tanta coisa. Eu vou explicar pra vocês como vai funcionar. Vai haver uma chamada aqui, bem explicadinha como vocês fazem. Eu preciso que essa chamada seja registrada, tá bom? E nossa atividade vai funcionar da seguinte maneira. Lá no nosso livro de língua portuguesa, no capítulo 2, página 34, você vai fazer no seu caderno de literatura. Isso aqui, ó, conhecimentos prévios. São 3 questões. Vamos marcar juntos o caracterizando o gênero e vocês vão ler esse box verde, tá bom? Ler o primeiro momento, que é um texto teatral. Depois que vocês lerem, vocês vão ver aqui o dicionário. Vão dar uma lida nele também, tá? E vão responder também no caderno de literatura o para discutir. Pessoal, não esquece do cabeçalho, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão abrir o material em PDF, que é esse aqui, ó. Esse material, ele pode ser copiado ou impresso, tá bom? Quem não tiver como imprimir, vai fazer o quê? Vai copiar. Se você copiar, você não precisa, é óbvio, desenhar essas coisas aqui, colar a imagem, nem nada, só as legendas, tá bom? Então, aqui no seu material também você vai acompanhar comigo, tá bom? E aí, lá no finalzinho do seu material, ó, tem uma atividade. Presta atenção. Agora em seu caderno copie tudo e logo em seguida faça uma pequena pesquisa sobre os nomes mais importantes da dramaturgia mundial e brasileira. Pessoal, só vai copiar quem não puder imprimir, tá bom? Você vai fazer uma pequena pesquisa sobre os nomes mais importantes da dramaturgia mundial e brasileira. O que é isso? Os nomes mais importantes nas peças teatrais no nosso país e fora dele, tá bom? Como será essa pesquisa? Olha só, agregando a sua pesquisa foto dos autores. Não precisa fazer um relato biográfico, apenas nome, local, obra mais importante, de pelo menos 10 nomes. Então, essa pesquisa é pequena. Eu quero que vocês coloquem isso daqui, que eu tô pedindo, e algum outro fato que você ache relevante. Nada de, uma folha por autor. Não. Tá bom? Os 10 acho que cabem 2 folhas, mais ou menos. 2 ou 3. Se vocês colocarem fotos pequenininhas, como eu já ensinei para vocês e como vai no material similar ao material que eu estou mandando, tá bom? Responda, quem é considerado o pai da dramaturgia portuguesa? Você vai responder nesses espaços. Esse quadrinho preto aí quer dizer que é um espaço entre 2 palavras, tá bom? Cada quadrinho é uma letra do nome. As imagens dessa folha não precisam ser impressas ou desenhadas, basta copiar apenas os textos contidos nelas. Essa mensagem é apenas para quem vai copiar, tá bom? Então, boa aula para vocês, mas antes disso eu quero que vocês tenham aí, ó, marca-texto, lápis, caneta e o nosso queridinho dicionário, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês abram o livro lá na página 34 e pega o marca-texto. Vamos lá. Lendo junto comigo, tá bom? Caracterizando o gênero. Neste capítulo, trabalharemos o texto teatral, escrito ou encenado em diálogos. Pessoal, marca essa palavra aí, diálogos. É o texto que melhor imita situações reais. Marca aí. Imita situações reais. Nelas, os personagens conversam entre si para dar ao espectador a sensação de que faz parte da cena, da própria história. Então, vamos ao teatro. Vocês viram que o texto é bem pequenininho no livro, né? Então, presta bem atenção em mim agora. Olha só. O texto teatral, ele representa diálogos, tá bom? Ele não é um texto em prosa, não é um texto em verso. Ele é um texto que representa diálogo.
e ele tenta imitar as situações reais. Então, a gente dispensa bastante o narrador nesse tipo de texto, tá bom? Vamos lá. Antes de começar a ler, Martins Pena foi um dos fundadores da dramaturgia nacional e um dos pioneiros da comédia de costumes na literatura brasileira. Pena viveu pouco, morreu com apenas 33 anos. Os elementos marcantes de suas comédias estão presentes nos seus primeiros textos e continuam os mesmos até as últimas peças. Sua obra retrata fielmente a sociedade da corte nos primeiros anos do Império, o que fundamental, por exemplo, o texto que vamos ler agora. Então, pessoal, dentre os nomes, com certeza vocês vão colocar Martins Pena, tá bom? E vão responder aquilo que eu coloquei lá na folha e vamos ver se tem algum outro fato relevante sobre ele, para depois a gente poder discutir sobre isso, tá bom? Vão até a página 37 do nosso livro e acompanha comigo. Na página 37 tem o Para Discutir, o Desvendando os Segredos do Texto. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo essa questão número 1 aí. Na peça teatral, na peça de teatro, não existe um narrador. Pessoal, marca isso junto comigo. Não existe um narrador. A voz que aparece no início do texto ou das cenas, passando informações sobre a encenação, é a voz do próprio autor. Depois de iniciada a encenação, os atores e o diretor são orientados pelas pistas presentes nas falas dos personagens e pelas rubricas. Marca aí o que é uma rubrica. Comentários, descrições, etc., que o autor do texto coloca em evidência, indicando tom de voz, figurino, posicionamento dos autores e etc. Não tem o etc, mas tem 3 pontinhos, né? As reticências. Então, pessoal, presta atenção. No texto teatral, não tem narrador, tá bom? Tem rubricas. Não é rúbricas, rubricas. O que são as rubricas? Sabe aquelas coisas que ficam entre parênteses, que indicam a parte em que você, às vezes, pode ler para a plateia? Ou faz a plateia subentender? Pois é, isso daí são as rubricas, tá bom? Acompanhando o texto comigo. Assim, durante o espetáculo, os espectadores vão identificando as características dos personagens a partir de suas participações nas cenas. A ausência do narrador faz com que o texto teatral seja construído principalmente pelas falas dos personagens. E essas falas podem ser da seguinte maneira. Presta bem atenção para você saber diferenciar esses 3 tipos de falas. Monólogo, diálogo e uma parte. Pessoal, o monólogo é toda vez que uma pessoa conversa consigo, sozinha, tá bom? Sozinha. O diálogo é a conversa entre uma ou 2 pessoas, tá bom? Agora, olha uma coisa interessante sobre o à parte. Acompanhe aí a leitura. A fala do personagem direcionada ao público, refletindo um pensamento ou comentário que convém esconder dos outros personagens. Pessoal, o à parte é aquele momento que o ator ele fala com o público como se estivesse falando escondido de outro personagem, tá bom? Então, o que é o monólogo? É a conversa consigo, né? Ou conversa sozinho. Diálogo, 2 pessoas conversando. E o à parte é quando o ator se dirige, dirige até a plateia, tá bom? Às vezes ele pode até fazer uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Vamos lembrar? Aquela pergunta que você faz, mas você não quer resposta. Você só faz com o objetivo de chamar a atenção ou de relembrar algo, não é? Tá bom? Então, vamos marcar esse quadrinho aí. Fala de um único personagem. Conversa entre 2 ou mais personagens. Fala do personagem direcionado ao público. Marque essas coisas aí. Muito importante vocês saberem sobre isso. Lá na página 38 comigo, bora? Aprenda mais. Acharam?
É o box verde, é o único box que tem na página 38. O teatro é comumente usado como uma ferramenta contra a timidez em consultórios de psicologia. A diferença é que, nesse caso, é estabelecida previamente uma lista de atividades que vão se aproximando do comportamento desejado pouco a pouco. E o paciente, que quer deixar de ser tímido, avança nas tarefas gradualmente. No teatro, há a oportunidade de enfrentar a situação temida. Ou seja, falar em público com a segurança de poder falhar e com a segurança de falar um texto que não é seu. Psicólogos acreditam que a sensação que o paciente sente de não ser responsável pelo texto representado facilita a superação da timidez. Olha que coisa importante, né? O texto teatral está sendo utilizado nas clínicas de psicologia na intenção de tratar a timidez. Professor, a timidez é uma doença? Não, não é uma doença, mas é um problema. Por quê? Não tem pessoas que chegam a sentir falta de ar, tremedeira, passam mal por conta da timidez? Pois é, o psicólogo ele trata isso utilizando-se do teatro, tá bom? É isso que esse texto está passando para vocês. Agora, lá na página 39, o próximo box verde. Acompanhe comigo. A estrutura da peça. As peças teatrais normalmente se estruturam em atos, quadros e cena. Olha só, marca isso para mim. Atos são as partes maiores que correspondem a um ciclo completo de ações. Entre um ato e outro há um intervalo. Pessoal, marca. Partes maiores que correspondem a um ciclo completo de ação. Quadros são subdivisões dos atos. Marca isso. Normalmente, a mudança de quadro implica a mudança de cenário. E cena corresponde à menor divisão de um ato. Coloca isso aí, marca isso aí. Assim, tanto o ato quanto o quadro são formados por cenas. Então, olha só. A estrutura de uma peça teatral ela é composta do quê? De atos, quadros e cenas, tá bom? O ato é aquela parte bem maior, tá bom? Dentro de um ato, há um quadro e há uma cena. Podem haver 2, 3, 4 atos, tá bom? Como vocês puderam ver, quem estava conosco ano passado, na peça do O Alto da Compadecida, que os meninos do 8º ano encenaram, não foi? O do 8º ano do ano passado, encenaram. Então, olha só, ali foi a peça, se eu não me engano, a peça foi dividida em 3 atos, tá bom? Em 3 partes grandes. E haviam quadros em cada ato haviam 2, 3 quadros. E em cada quadro havia uma cena, tá bom? Então, às vezes entrava o padre falando uma coisa, às vezes entrava aquela mulher falando alguma coisa. Sempre havia uma cena diferente em cada um dos quadros, tá bom? Então, no livro, seria isso. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo agora a folha, que é esse materialzinho que eu mostrei, né? Olha, ó, mostrando de novo. Vamos lá. O material não vai ser todo lido com vocês, mas eu vou explicar um pouco. Pessoal, o termo teatro deriva do grego teatro, que significa lugar para contemplar, ou seja, lugar para assistir, para observar, tá bom? O teatro é um dos ramos da arte cênica ou performativa, relacionada com a atuação, interpretação, através do qual são representadas histórias na presença de um público, a plateia. Esta forma de arte combina discursos, gestos, sons, música e cenografia. Por outro lado, o vocábulo teatro refere-se igualmente ao gênero literário que compreendem as obras concebidas no cenário e ao edifício onde são representadas as peças teatrais. Pessoal, então olha só, o teatro é a peça em si, é o texto ou é o local onde ele é representado. Viu que uma palavra só tem significação para mais de um contexto? Aqui nesse caso, eu apresentei 3 contextos para vocês.
E olha só, algumas características que a gente encontra aqui na folha sobre o teatro. São textos encenados, é um gênero narrativo, é um tipo textual da narração, tá bom? O gênero textual dele é teatro, mas o tipo textual é narração. Diálogo, há diálogo entre os personagens. O discurso é um discurso mais direto, representa exatamente o que o ator está dizendo. Tem atores, plateia, palco, cenário, figurino e sonoplastia. A linguagem é muito corporal e gestual. E a ausência de narrador, como a gente leu lá no nosso livro, tá bom? Então, olha só. Mais abaixo tem as partes de um teatro. Produtor é aquele que financia a produção do espetáculo, né? Além da equipe dramática, a produção de uma peça teatral conta com uma equipe técnica, geralmente composta de camareira, carpinteiro, cenotécnico, contra-regra, divulgador, eletricista, maquiador, maquinista, operador de som, operador de luz, produtor executivo, produtor gráfico, entre outros. Gente, olha o tanto de pessoas que estão envolvidas dentro de uma peça teatral. Muitas, né? Elementos da representação dramática. Um espetáculo teatral é composto de vários elementos não físicos, cujos principais serão descritos abaixo. Então, vamos para esses principais elementos. A ação se diz não apenas dos movimentos, dos atos do autor, né? A ação é o acontecer de tudo ali. A parte, esclarecimento, comentário crítico que é feito, né, com as pessoas. Ato, eu já expliquei. Batida, são 3 golpes com um bastão de madeira dado sobre o piso do palco para atrair a atenção. Gente, às vezes dentro do teatro há essas batidas com o calcanhar ou com bastão mesmo, entendeu? Para chamar a atenção da plateia. A cena, que a gente já leu sobre isso. O drama, que é a história em si, com diálogo. O espetáculo, que é a encenação. O livreto, tá bom? Que seria um livro que contém as explicações sobre a peça teatral em si. O papel, que são as ações e as falas dos personagens. As rubricas, que eu já expliquei. O tema, que é um assunto em torno do qual vai se desenvolver a história. O texto dramático, que é o próprio texto do teatro. O tipo ou caráter, que são personagens do drama. A trama dramática, que é uma teia de acontecimentos que vai encandeando um ao outro, vai amarrando um ao outro. A trupe, que é o grupo de teatro. Quando se fala trupe, já sabe que é um grupo de teatro, tá bom? Ou seja, o teatro ele é composto por muitas coisas, né? Eu gostaria que vocês dessem uma lida boa nesse material, tá bom? E façam essa atividade. Tendo dúvidas, você vai retirar comigo lá no grupo. Espero que tenham gostado. E vamos à obra. Vamos pesquisar, vamos ser criativos. Antes de acabar nossa aula, eu gostaria de mostrar para vocês algumas peças teatrais. Deixa eu arrumar aqui. Olha só. Aqui nós temos uma peça do Padre José de Anchieta, lá do 7º ano. Lembra que vocês leram isso daqui? Quem estava conosco no ano passado? O Alto de São Lourenço, né? Fala a maneira como os europeus, como o povo português via o índio e as crenças do índio, né? Aqui nós temos Macbeth, que fala sobre um soldado, tá bom? O Alto da Compadecida, pessoal, Macbeth é de William Shakespeare, tá? Um dos mais importantes dramaturgos do mundo. Aqui o Alto da Compadecida, de quem? Ariano Suassuna, que foi interpretado ano passado. Aqui eu tenho Electra, de Sófocles. Essa peça é muito boa. Electra seria a versão feminina de Édipo. Não é Édipo. Eu esqueci o nome agora.
Me fugiu da memória, mas é a versão feminina de outra peça teatral de um mito, tá bom? Electra. E temos aqui Medeia, de Eurípides, tá bom? Também é uma peça teatral. E a que eu mais gosto, que é essa daqui, ó. O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Não dá muito pra ver, né? Mas depois eu vou levar pra sala pra vocês e vocês também vão dar uma pesquisada. O Alto da Barca, ele fala sobre algumas entidades e os seus comportamentos. Ele trata dos comportamentos usando as entidades. Como assim, professora, entidades? Ele não usa a Camila, o João, a Maria, não, como personagem. Ele usa o professor, ele usa o fidalgo, ele usa a meretriz, ele usa o político, ele usa o cargo, a sua entidade a qual você pertence, tá bom? Então, seria isso. No mais, nas próximas aulas vamos falar um pouco mais sobre esse assunto e vou ficar aguardando as dúvidas de vocês. Tchau, pessoal!